Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Está virando meu jargão já, né, gente? De tanto que eu falo isso. Estou com muitas saudades e hoje, na nossa aula de filosofia, para a gente sextar do jeito que a gente gosta, a gente vai continuar vendo a filosofia medieval. Então, com a aula de hoje, a gente finaliza todo o pensamento da filosofia medieval, tá? Então, a gente viu os dois principais filósofos, a gente também viu e entendeu um pouquinho o que é essa filosofia medieval, quando ela acontece, e com isso, com esses 3 vídeos, a gente finaliza mais um capítulo do vasto, do gigante mundo da filosofia. Espero que esteja tudo muito tranquilo até aqui, que vocês estejam conseguindo entender, mesmo através da nossa distância, tá? Se vocês não entenderam, utilizem o grupo do WhatsApp, tá, gente? Manda uma mensagem para mim, fala: Marina, não entendi isso, Marina, explica melhor aquilo. E vocês sabem que eu tiro as dúvidas, tá? Gente, esse slide já tá no Drive, tá? Então, se você quiser acompanhar a aula com o slide, dá um pause aqui e vai lá no Drive rapidinho, tá bom? Então, vamos começar, tá? Pra gente não ficar com um vídeo muito longo, pra gente não cansar, tá? Então, hoje a gente vai falar da segunda etapa, da segunda fase da filosofia medieval, que é a filosofia escolástica. A gente ouve filosofia escolástica durante vários momentos e agora a gente vai entender mesmo o que é essa filosofia escolástica. Então, vamos lá. O que é a filosofia escolástica? Ela vai do século IX até o século XVI, XVII, tá, gente? A gente sabe que em história, tá, nada tem uma data, a não ser que seja um momento muito preciso, mas quando a gente está falando de movimentos, quando a gente está falando de pensamentos, nada tem um início imediato e um fim imediato. Então, em alguns lugares vocês podem ver que termina no século XV, em outros lugares no século XVI, em outros lugares no século XVII, mas é importante vocês saberem que vai mais ou menos até o século XVII, tá? Então, dura bastante tempo, dura 8 séculos, tá? São 800 anos que essa filosofia e essa forma de pensar foram evoluindo e foram crescendo dentro da Europa, tá? Então, o que é essa filosofia medieval escolástica? É um método, tá? Então, é uma forma de pensar uma maneira crítica. Então, eles vão olhar para a religião, tá? A religião cristã católica que estamos falando aqui, tá? A gente ainda não tá falando das outras religiões, a gente vai falar mais para frente, tá? Porém, eles estão olhando essa fé católica de uma maneira crítica, tá? Então, esses filósofos, eles vão colocar em combate a fé com a razão, tudo bem? Então, tá bom. As ideias que esses filósofos, hoje eu vou falar de um com vocês, que é o principal, tá? Inspira, tá? Eles são inspirados, eles se inspiram em quem? No Aristóteles. A gente já viu Aristóteles, a gente teve uma aula grandona de Aristóteles, e o Aristóteles é o último filósofo da nossa antiguidade clássica, ok? Então, eles se inspiram nas ideias de Aristóteles, eles utilizam essas ideias e eles vão chocar essas ideias com quais pensamentos? Os pensamentos presentes na Bíblia Sagrada, ok? Estamos falando de uma fé cristã católica, tá? O livro sagrado para os católicos é a Bíblia. Então, eles vão chocar esses pensamentos de Aristóteles, tá? Com os pensamentos contidos, presentes dentro da Bíblia. Tudo bem? E eles vão racionalizar, ou seja, tornar racional, através da razão, o pensamento cristão. Tudo bem? Só para a gente ter um panorama geral, assim, de como que surge escolástica, eu vou explicar para vocês da onde que surge esses grandes filósofos. Bom, esses grandes filósofos, meus amores, eles surgem nas famosas escolas. Isso, por isso o nome escolástica, tá? Escolásticas vem do nome escola, e as primeiras escolas que surgiram foram criadas pelo grande Carlos Magno.
Carlos Magno, um rei, um imperador muito importante, um líder político muito importante, que criou uma série de escolas para perpetuar o conhecimento. Tudo bem? E essas escolas tinham grandes nomes, tá? Grandes professores, e esses professores eram os filósofos da escolástica, ok? Então, como que funcionava essas escolas? Essas escolas, elas passavam uma série de conteúdos, tá? Não são todos os conteúdos que nós temos hoje nas nossas escolas, mas são conteúdos que eram passados, eram transmitidos para as crianças, para os jovens que estavam nessa escola, porém com um olhar cristão. Então, esses conteúdos, eles eram transmitidos, eles eram passados para as crianças e para os jovens através de um olhar cristão. Tudo bem? Tá? Então, vocês imaginam a gramática, a astronomia, tá? Sendo passado para esses jovens através de um olhar cristão, através de um olhar católico, tá? Tudo bem? Então, é assim que surge a escolástica. Os filósofos da escolástica surgem nesse contexto das escolas. A gente vai falar hoje de um grande filósofo, tá? Que é o principal filósofo, e quando a gente pensa em escolástica, é desse nome e é desse cara que a gente tem que lembrar. Esse cara é o São Tomás de Aquino, ok? São Tomás de Aquino nasce em 1225, tá? E morre em 1274. São Tomás de Aquino, meus amores, é uma pessoa extremamente importante, tá, para a Igreja Católica. Ele é considerado um doutor da Igreja, tá? O que significa ser doutor da Igreja? Que ele era uma pessoa com uma presença muito forte, tá? E com uma importância política de arranjo mesmo da Igreja muito importante. Ele era conhecido por ser um grande conselheiro, tá? E um excelente conselheiro. Então, São Tomás, ele aconselhou, então ele ajudou, tá? Ele deu uma palavra para muitos reis da época, até para o próprio Papa da época, tá? Porque ele era extremamente inteligente, tá? Ele tinha uma visão muito interessante do mundo, da fé cristã, da catequização, que é uma coisa que a gente vai falar hoje na aula, tá? Que é o catequizar os povos que não são cristãos, que não são católicos. Tá? E o São Tomás, ele tem uma visão muito aberta, uma cabeça muito aberta. Então, isso agrada muito, tá? Os reis, os conselheiros dos reis e a própria Igreja Católica. Por quê? Através dessa cabeça aberta, o São Tomás conseguiu o diálogo com muitas pessoas, inclusive pessoas que não eram católicas. E esse diálogo trouxe muitos fiéis, converteu muitos fiéis para a fé cristã católica, tá? Então, ele era um diamante, tá? Uma joia mesmo da Igreja Católica. Não é à toa que ele é tão importante até hoje para a Igreja. Tudo bem? Então, vamos lá. O que o São Tomás vai fazer, gente? Ele vai fazer uma coisa muito importante, que é cristianizar, ou seja, ele torna cristão os pensamentos de Aristóteles. Nós sabemos que Aristóteles não era cristão, não era católico, tá, gente? Naquele momento do mundo grego, da Grécia Antiga, não existia ainda o cristianismo, tá? Então, obviamente, Aristóteles não segue a religião cristã, tá? Então, o que o São Tomás faz? Ele pega alguns ensinamentos, algumas ideias de Aristóteles e ele vai trazer essas ideias para a religião cristã. Como que ele faz isso? Ele vai combater algumas ideias de Aristóteles. Essas ideias estavam sendo transmitidas através de alguns grandes filósofos árabes, tá? A gente precisa entender, meus amores, que esse momento onde o São Tomás está vivendo na Europa é um momento de muita troca comercial, é um momento de muita informação indo e vindo, tá? Então, com isso, muitos árabes, muitos orientais, da parte oriental, chegavam na Europa com ideias muito diferentes das ideias que estavam sendo transmitidas na Europa, e principalmente pela Igreja Católica,
tá? E várias dessas ideias trazidas por esses filósofos eram ideias de Aristóteles. Só que essas ideias batiam iam de encontro com as ideias do cristianismo, elas eram totalmente contrárias. E meus amores, uma coisa que nenhuma fé quer, ok? Principalmente naquela época, é que as ideias contrárias atinjam os seus fiéis. Então a Igreja Católica estava extremamente preocupada que esses filósofos árabes com ideias muito diferentes começassem a catequizar e conquistar os fiéis católicos, ok? E é nisso que o São Tomás entra na história. Então ele pega esses pensamentos que estavam sendo passados por esses filósofos, esses pensamentos aristotélicos, e ele pega esses pensamentos e fala: como eu consigo transformar isso daqui em um pensamento que converse, que seja parecido com os pensamentos da fé cristã, com os pensamentos presentes na Bíblia. Por isso que a gente fala que ele cristianiza Aristóteles, porque ele pega os pensamentos de Aristóteles, pensamentos que não conversavam, que eram extremamente diferentes dos pensamentos da Bíblia, e ele une os dois pensamentos, tá? Então ele une o pensamento de Aristóteles com o pensamento cristão. Como que ele faz isso, Marina? Que loucura! Ele faz isso através da Suma Teológica. O que é Suma Teológica? Vamos lá. Suma Teológica, meus amores, é um conjunto de livros que São Tomás escreve ao longo da vida, e é nesses livros que ele vai unir as ideias de Aristóteles com as ideias da fé cristã. Então, são vários livros, são vários escritos onde vai haver essa união, tudo bem? Então, gente, ele vai unir os pensamentos com a fé, tá? E esses livros, essas ideias foram tão importantes para a Europa naquela época, que essas ideias, meus amores, se tornaram um pouco da forma como as pessoas deviam agir e principalmente a forma como as pessoas deviam pensar na Idade Média, tá? Então a gente tem uma Idade Média onde a Igreja Católica tem uma presença muito forte na vida das pessoas, e essa presença ela vai sendo perpassada pelos pensamentos do São Tomás. Então tudo que o São Tomás escrevia, os padres, os bispos, tá, falavam nas missas. E esses pensamentos que estão escritos na Suma Teológica eram pensamentos que chegavam até as populações. E as populações foram juntando esse pensamento como verdade, foram absorvendo. Sabe quando o padre, o pastor, o celebrante fala os pensamentos da fé na missa, no culto, tá, gente? Na celebração. E você fala: nossa, é verdade. Nossa, eu concordo. Não, eu vou levar isso para minha vida. Nossa, fez muito sentido para mim. É assim mesmo que eu quero pensar. A partir de agora eu vou começar a agir assim. É exatamente o que o São Tomás e a Igreja Católica fizeram naquela época, tá? Então, tudo que ele escrevia virava a forma de agir e de pensar da população da época. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então, como que era feita essa transmissão de pensamento? Como que era feita essa união entre o pensamento de Aristóteles e essa fé cristã, meus amores? Através do diálogo. Então, São Tomás, o diálogo vai ser algo muito forte no pensamento de São Tomás ao longo de toda a sua obra. O que ele fala? Que através do diálogo a gente consegue encontrar o meio termo das coisas, encontrar a união das coisas. Sabe quando você está conhecendo uma pessoa e você acha que você não tem nada a ver com ela? Mas conforme você vai conversando, você vai vendo: nossa, acho que eu tenho algumas coisas a ver, não, olha, a gente combina nisso. É exatamente o que São Tomás estava fazendo.
De um lado ele tinha o Aristóteles e as ideias de Aristóteles, e do outro lado ele tinha os fundamentos da fé cristã. E começou a conversar, e ele foi achando meio termos, ele foi achando similaridades, coisas em comum, tá? E diante de todo esse pensamento, ele cria a famosa frase dele, que é entender. Então eu preciso entender o mundo, eu preciso entender as pessoas, eu preciso entender as relações para eu conseguir crer, para eu conseguir crer em um Deus, para eu conseguir crer em uma divindade, para eu conseguir crer numa fé. Então eu preciso primeiro entender, eu preciso estudar e através do meu estudo eu vou conseguir crer. Tudo bem? Vou explicar um pouquinho melhor como que funciona isso. Então ele cria uma relação entre a fé, ok? A crença e a razão, o conhecimento, o entendimento. Tudo bem? E ele fala que em todo estudo filosófico, o centro do estudo tem que ser sempre Deus, ok? E ele fala que esse estudo filosófico do homem, da natureza, das relações, dos sentimentos, tudo que a filosofia estuda, meus amores, tem uma preparação para a fé. Então, a razão, o estudo, nos prepara para a fé, ok? Então, ele fala que com a crença, de quando a gente atinge essa fé, a gente compreende de verdade o homem e o mundo. Então, ele só fala que quando a gente tem fé e quando a gente acredita nesse Deus, a gente acredita na divindade, é que a gente vai passar a compreender de verdade o homem e o mundo, tá? Então ele fala que você pode escolher viver sem uma fé, não tem problema. Para o São Tomás isso não tem problema nenhum, tá? Porém ele fala que se você der uma chance para a fé, se você der uma chance para Deus, se você der uma chance para o Espírito Santo falar com você, você vai começar a entender um mundo diferente. E esse mundo que você vai começar a entender é o mundo verdadeiro, é o verdadeiro conhecimento. Então ele fala, meus amores, que a fé melhora a razão. Então tudo bem você querer viver só na razão, mas se você aceitar a fé e passar a acreditar nessa fé, a sua razão é muito melhor. Por que vai ser muito melhor? Porque ele fala que o conhecimento que vem da razão, então o conhecimento que vem da filosofia, o conhecimento que vem dos cálculos, o conhecimento que vem do estudo, é um conhecimento imperfeito. Porque o conhecimento perfeito é só o conhecimento da razão com a fé. Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos seguir. Então ele fala que fé e razão são sim conciliáveis. Elas podem conversar. É importante que elas conversem. Por quê? Porque a filosofia, o estudo, a reflexão, as dúvidas, as perguntas vão ser instrumento, vão ajudar a teologia, que é a fé, tá? No esclarecimento da verdade. Então, eu utilizo a filosofia, as dúvidas, as reflexões, o diálogo, a conversa, a pesquisa, para entender e compreender a teologia. Por quê? Só a teologia é a mesma coisa, o estudo da fé, tá? O estudo de Deus, tá? A fé é o que detém a verdade absoluta. Então, São Tomás, resumindo todo esse pensamento dele, ele fala que tudo bem se você quiser seguir uma vida só de razão. Você vai ser um ser 100% racional, você não vai acreditar em nada, só na razão, tá? Porém, você deveria dar uma chance para a fé. Você deveria dar uma chance para Deus.
Porque quando você dá uma chance para Deus e uma chance para a fé, você passa a entender muito melhor as coisas. Porque você vai se aproximar na verdade absoluta. Porque a verdade absoluta é Deus. Tudo bem, Marina. Eu entendi que a verdade absoluta é Deus. Mas como que esse cara, esse São Tomás, que é um filósofo, me prova que existe Deus? Tá aqui. Ele comprova, tá? A presença de Deus. E como que ele comprova a presença de Deus? Através das vias. Então ele cria 5 situações, tá? E essas situações comprovam a existência de Deus, tá? Então ele fala que através da nossa vivência, através das nossas relações, através do nosso contato com a natureza, nós podemos conhecer Deus, porque Deus está em todas as coisas, tá? Então vamos lá para as vias, tá? Para as explicações de São Tomás sobre Deus. Ele fala que uma forma de você conseguir comprovar que Deus existe é através da via do motor. O que é a via do motor? É o primeiro motor da vida e dos seres. O que é isso? Vamos pensar no vento, é um exemplo que eu gosto muito, que eu vi de um professor, tá? O vento, ele acontece por um motivo. E se a gente for procurando os motivos, sempre teve um primeiro motivo, um primeiro motor. E esse primeiro motor é Deus, ok? E, além disso, essa primeira via combina muito com a segunda via, que é a via da causa eficiente. O porquê que tem o vento, tá? Então, por que tem esse primeiro motor? Por que essas coisas vão acontecendo? Pensa na natureza, tá? É a causa do movimento também é Deus. Então, vamos pensar no vento, que é um exemplo bom. Tá? Por que o vento acontece? Da onde que o vento vem? Ah, vem de Tananã. Mas Tananã vem de onde? Ah, de Tananã. Mas Tananã vem de onde? De Tananã, de Tananã. Aí, se a gente for pesquisando, sempre a origem, a gente vai chegar na primeira origem, a primeira coisa que acontece. E para São Tomás, a primeira coisa que acontece é Deus. Porque Deus que dá o primeiro movimento e Deus que vai causar esse primeiro movimento. Então, além de fazer o primeiro movimento, é uma vontade dele fazer esse primeiro movimento. Então, com isso, com essas duas causas, São Tomás já consegue comprovar a existência de Deus. Mas ele não se dá por satisfeito e ele vai continuar. Ele fala que também existe a via do contingente necessário. O que é isso? É a motivação e arquitetação das formas. Então, por que nós temos essa forma? Por que a Marina tem essa forma? Por que a árvore tem aquela forma? Por que a galinha tem aquela forma e não outras? Porque Deus quis assim. Então, ele entende que o fato da gente ter determinadas formas demonstra a vontade, tá, de Deus. Além disso, via dos graus de perfeição, que são os parâmetros de comparação. Ele fala que a gente só consegue fazer comparações, por exemplo, cabelo marrom, cabelo loiro, cabelo ruivo, grande, pequeno, frio, calor. As comparações, elas só são possíveis de fazer porque existe um Deus criando várias coisas diferentes. Só assim a gente consegue fazer as comparações. Então é a quarta explicação de Deus. E a última é a via do governo supremo, que é a finalidade e o sentido da existência. Ele fala que todos nós temos finalidades ou sentidos de existência. Então a gente existe para ser feliz, a gente existe para procurar um grande amor, a gente sempre existe por causa de alguma coisa. Tá? E ele fala que essa existência, ela só acontece por causa de Deus. Então, se a gente está procurando, a gente está vivendo na procura de um grande amor, esse sentimento de amor, quem nos deu foi Deus.
Se a gente está vivendo na procura de construir uma grande família, o conceito de família e o sentimento de felicidade que a gente tem quando a gente consegue é Deus. E que se a gente tem uma finalidade ou um sentido, é porque Deus deu para nós. Então, com isso, com essas 5 vias, o São Tomás entende que ele consegue comprovar a existência de Deus em todo o mundo. Tanto na natureza, quanto em nós, quanto no espaço, quanto na nossa casa, na nossa comida, em tudo. Para ele, Deus está em tudo. E Deus é o início e o final de tudo. Ok? Meus amores, vocês não precisam concordar com isso, tá? Essa é só a opinião do São Tomás. Tudo bem? E para a gente finalizar, o São Tomás tem uma coisa que é muito interessante dele, tá? Que é a questão do diálogo com os pagãos. Quem são os pagãos, Marina? Os pagãos são as pessoas, os indivíduos que não seguem a religião católica. E na época eram os indivíduos que seguiam a religião adorando vários deuses. Tá? E ele fala que se você chegar com uma verdade absoluta e falar, você tem que acreditar nisso, porque o que você acredita é falso, acredita nisso. Os pagãos vão fazer o quê, irmão? Para, não quero nem ouvir o que você vai falar. Agora, se você chegar e falar, olha, que tal você conhecer o que eu tô acreditando? Que tal você dar uma olhada nisso daqui que eu tô escrevendo? Através de um diálogo, você consegue catequizar essas pessoas. Então, o que ele fala? Que é preciso de um diálogo, é preciso construir um diálogo com essas pessoas, porque é só através do diálogo que a gente consegue fazer a catequização, tá? Porque ele vai falar que os pagãos, eles não acreditam na fé ainda, porque eles são pessoas que são apenas orientadas, elas seguem a razão. Ou seja, eles acreditam nas verdades racionais, só no que é a razão. Aí lembra que ele falou lá atrás que a razão é o primeiro passo? E quando você compreende a razão, você está preparado para entender a fé? Então ele fala que a gente não, né? Eles precisam encontrar um ponto comum com a razão deles. Então, olha, você acredita nisso? Eu também acredito nisso. Mas, ó, disso daqui virou isso daqui. Só assim, através do diálogo, da conversa e do encontro nos pontos em comuns, que eu vou conseguir apresentar a minha fé, que eu vou conseguir demonstrar e mostrar no que eu acredito. E mostrando o que eu acredito, eu consigo catequizar, eu consigo trazer eles para a minha fé cristã. Tudo bem? Então, o São Tomás, meus amores, ele foi um dos primeiros a falar no quesito do diálogo, a falar sobre a importância do dialogar com pessoas diferentes. E isso é algo que a gente tem que levar até hoje, tá? Isso é uma ideia que eu gosto muito do São Tomás, tá? Do diálogo. O diálogo, ele é maravilhoso. Tudo bem? Foi muita coisa? Não, né? Foi tranquilo, não foi? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, me perguntem, tá, meus amores? Não fiquem com dúvidas. Na semana que vem a gente começa uma outra galera, que é a filosofia moderna. Acabamos filosofia medieval, encerramos com São Tomás de Aquino, tá? São 3 vídeos, se não assistiu, volta lá na playlist que tá lá bonitinho, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro, tá? Não esquece de dar o curtir aqui embaixo para eu ficar feliz e de seguir o canal, tá? Vamos seguir o canal do nosso cursinho. Tudo bem, meus amores? Um beijo, fiquem bem. Sextarei em casa sem fazer rolê, tá? Até semana que vem, meus queridos.